Olá, alunos do terceiro ano! Aqui com vocês, seu professor de arte, Fernando Alves. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, Fernando Arte Minas Novas. Queria pedir a vocês do terceiro ano aí, tanto da manhã como noturno, para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar o like aí pra gente no nosso canal, para exibir o nosso canal, né? Para você estar participando, acompanhando nossas aulas. Esse canal foi criado exclusivamente para levar essa informação para vocês dessas aulas do PET, tá joia? Então agora o que vocês prestar atenção aí nessa semana, que a gente vai estar disponibilizando todo o material para vocês dessa aula, né, essa sexta-feira, e vocês ficam atento aí todas as mídias que a gente vai mandando para vocês e os formulários, tá ok? Então hoje a nossa aula é do PET 3, vou pegar aqui a nossa canetinha para a gente estar marcando, galera, bem rápido aqui, só para a gente acompanhar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, nossa aula 3 de hoje é da semana 4, nós estamos terminando o PET 3, tá bom? Então agora o que importa é vocês responder os exercícios aí no caderno ou na apostila. Quem tiver a apostila, responde a apostila. Quem não tiver, vai assistir a aula online e responder. Assistir aqui no grupo também, pode estar respondendo. A gente posta a aula na sexta-feira, pode fazer durante a semana e desenvolver pra gente, tá joia? E aí, não esqueçam, disponibilizar para vocês o PET 2, os formulários, para vocês enviar as atividades para mim. Não estou recebendo foto. E do PET 3, a partir de semana que vem, a gente vai começar a olhar quais alunos que já responderam e enviaram para a gente. Quem quiser saber a resposta das atividades, é só questão da opção de marcar, que essa questão de responder a resposta pessoal, a gente não precisa, porque a gente vai olhar se está dentro do assunto, é coerente, porque aí a resposta pessoal é cada um tem uma opinião. Mas as respostas de marcar, você só acessar a pontuação no final do formulário que vocês vão verificar se vocês acertaram, tá joia? Fique atento, galera. Estamos aí acompanhando vocês direitinho. E agora, vocês vão acompanhando aqui essa aula de hoje que está nessa página aqui do PET de vocês, tá bom? Aula 162 é a última aula, vai falar do teatro como patrimônio cultural. Aí entre duas vertentes, o imaterial e o material. O patrimônio tem dois mecanismos que eles estabelecem a preservação, a conservação desses itens. Então eles dividem esses dois grupos, o que é tocável e o que é intocável, né? Então vão ter o que é abstrato e o que é concreto, tá joia? Vocês vão acompanhar aqui direitinho para vocês estar entendendo essa matéria hoje do PET 3, semana 4. Então nós temos aqui o conhecimento de expressão em teatro, né, que vocês estão vendo aqui, ó, é o que nós vamos estabelecer aqui com vocês, tá joia? E aqui nós temos a nossa primeira aula de hoje, que é atividades, né? O teatro como patrimônio cultural da humanidade. Quando a gente fala patrimônio cultural da humanidade, galera, algumas cidades, alguns prédios, alguns monumentos, estátuas, alguns ambientes naturais, paisagens, questão, estão inseridas nesse contexto aí do patrimônio. E aquelas também que a gente não vê, que a gente aprende de geração para geração. Então essas transmissões aí também são consideradas patrimônio cultural da humanidade. Tem aquelas que não são tombadas. O que é tombamento? Tombamento é um documento que cria, dando direito àquele lugar ou objeto, àquele espaço, como um título de patrimônio mundial, patrimônio, né, ou humanidade, ou patrimônio nacional, né? Então nós temos Minas Novas, por exemplo, que é a nossa cidade, que tem vários patrimônios nacionais. Sobradão, Igreja de São José, a Igreja do Amparo, do São Gonçalo. Então são alguns elementos que nós temos na cidade que são tombados pelo patrimônio nacional. Então este é o conhecido como IFAM, que a gente vai estar falando aqui. Então, o teatro, que a gente vai estar retratando aqui o teatro como característica, né, dessa questão, nós vamos entender que o teatro ele surge com uma característica, com um fator seguinte, religioso, né? A gente vai entrar aí, não religião, crença, catolicismo, mas ritualístico, né? As oferendas aos deuses, a criação de vários deuses, né? Então, esses deuses. Então, o teatro vai surgir na onde? Na Grécia Antiga. Ele surge na Grécia Antiga, mas nossos antepassados, desde o primitivo, também já faziam as primeiras manifestações, não considerado arte teatral, mas sim performances que nós chamamos de ritualísticas, né? Então essas formas ritualísticas elas aparecem aí desde a pré-história, né? Mas o teatro mesmo, o nome teatro, considerado teatro, a exibição do ator, essa questão, primeiras peças teatrais vão aparecer na Grécia Antiga, é isso que é a característica, viu? Então a gente vai conhecer aqui que todas as formas são estabelecidas. Então existe dois fatores, né?
a forma artística, né, e a forma que é a expressão, né, a gente vai estar referendando. Nós temos uma característica ritualística e característica artística, né? Então, diferenciando aí, porque em determinado tempo a arte era considerada ritualística, né? Então, depois passou a ser de expressão e artística. Isso aí vai mudando o conceito ao longo que a evolução das sociedades vai evoluindo e várias descobertas novas vão aparecendo e vai surgindo a necessidade dessas transmissões aí. Então, no teatro nós temos o que nós chamamos de espaço cênico, né, que é o lugar onde que acontecem as apresentações, são os lugares especiais. Então, lá na Grécia Antiga eles usavam os espaços livres, lá na natureza, espaço da cidade, que sempre tinha um buraco e tinha um morro. Esse morro, né, que é um declínio, eles serviam de arquibancada. E lá embaixo, que era a planície, servia das apresentações. Depois foram criados os primeiros teatros na Grécia, mas mesmo assim aberto e público, né, que naquela época o teatro era visto por todo mundo. Ninguém pagava pelo teatro, né, todo mundo exibia o teatro naturalmente. Hoje já tem a questão os atores, atrizes do teatro, também os dramaturgos, vivem dessa relação de recursos do teatro, né? São criadas hoje associações de teatrais, né? Então por isso que tem essa característica aí. Então naquela época era livre, aberto ao público, todo mundo podia assistir às peças, né? O método para elaboração das montagens teatrais, né, igual falando vocês, era a utilização de várias formas, né? Com o passar do tempo utilizou as formas aqui, ó, os estilos diferentes que para fazer o teatral, como também aí surgiu gêneros diferentes, utilizando o corpo, a mímica, depois o teatro soma, que surgiu na China, e o teatro de bonecos também, que são os fantoches. A gente vai estar falando aqui para vocês também do teatro fantoche, é importante vocês acompanharem. No patrimônio da humanidade existe dois tipos, né? Nós temos o material, que é aqueles que a gente pode tocar, e o imaterial, que é o abstrato, que é transmitido de geração para geração. São os ensinamentos que os pais, os bisavós, os ancestrais foram passando e foram deixando os registros, o pessoal foi acompanhando essas mudanças. Hoje está difícil garantir essa parte imaterial, porque muitos jovens hoje não interessam mais pela essa questão dessa cultura, esses valores. Precisamos resgatar. Então, o trabalho do IFAM, dos institutos que preservam o patrimônio histórico, a Unesco, a ONU e outros mais, trabalham com esse sentido de resgatar aí e preservar os registros históricos. Então, como exemplo do patrimônio material, nós temos o que? Os teatros, né? Os grandes teatros, lá na Grécia Antiga, por exemplo, se a gente for lá visitar, uma viagem turista, vão perceber que os teatros estão lá, ruínas, mas estão, né? Mas isso aí, desde a época lá, os ritos de Dionísio, que era o rito de comemoração à questão das festividades do deus Dionísio, né? Que eram públicas, abertas, né? E tinha um caráter litúrgico porque referendava a questão ritualística, viu galera? Ritualística. Então vocês vão voltar sempre estando aí acompanhando. Para vocês acompanhar essa aula, acompanha no pet de vocês, não só no vídeo. Pega o pet e vai acompanhando, que é a mesma coisa que está no pet aí, está aqui, né? Alguns falam, coloca a página, mas não precisa, pessoal. Só vocês acompanhar pelo título direitinho, dá para acompanhar direitinho. Pega o pet, vai acompanhando lá com vocês, tranquilo, né? Então, antigamente não era artístico, era ritualístico, né? O coro, por exemplo, que era um tipo de onde que ficavam os narradores lá, que os diterames, né? Que fazia todo o som, os cantos, então estariam diretamente ligados a essa característica. Era importante na Grécia Antiga a participação do coro, né? E essas peças naquela época reuniam mais de 20 mil pessoas, né? Tanto que o Terpes aí, que é o primeiro ator da Grécia, que surge o papel do ator na Grécia também, Terpes, que representou o monólogo, representando aí o deus Dionísio, ele vestiu de Deus e representou para a multidão de 20. E aí todo mundo, ele conseguiu chamar a atenção de todo mundo representando, vestido aí do deus Dionísio, e ele estava representando Deus como que era, né? Usando uma máscara, que era o elemento, né? O couro, a máscara, fazia parte dessa característica na época, né? Com o passar dos tempos, as comemorações ritualísticas foram transformando em formas artísticas, viu galera? Isso tem característica e estética, que eram as expressões, né? Usar o gesto, o corpo, o elemento, a mímica, outros elementos igual o teatro de fantoche também estava inserido aí. Então
Essa palavra vem teatro, vem da Grécia Antiga, né, que é o lugar onde se vê, o lugar onde está, né? Então, o lugar onde, olha lá, onde se vai para ver o lugar onde se vê. Essa triade aí significa que o teatro era visto com essa característica aí, né? Ia até lá, né, para ver e onde se vê, que era o local que estava lá. Então, nessa época. Isso hoje mudou um pouquinho porque o teatro transformou em comercial, pode falar assim, trouxe aqui a questão de assistir uma peça, você tem que pagar para assistir a peça, né? Às vezes aquelas peças que nós fazemos na escola, essa questão aí não, né? Mas os grandes teatros, a exibição de grandes peças teatrais, né? E espetáculos do teatro estão movidos pelo mundo todo, né? Os elementos são fundamentais na realização do teatro, porque sem eles não temos essa característica. No teatro grego, nós tínhamos o coro, que era a formação por os narradores da história, que em meio da representação das danças e canções relatavam a história do personagem, né? Cantando, dançando, então era a forma ritualística nessa época ainda, os deuses, essa questão toda. Os atores surgem personagem individualizado, que é o caso do Terço, que surgiu retratando lá o, a história do o deus Dionísio vestido com a máscara, né? Geralmente eles eram anônimos, coletivo, que interpretavam vários papéis. Um personagem interpretava vários papéis diferentes, né? Porque era um monólogo naquela época. Mas depois vai surgir o gênero da tragédia e a comédia. Todo mundo sabe que o símbolo do teatro é o quê? Duas máscaras. Uma máscara da tragédia e outra da comédia. A comédia é o riso e a tragédia é o drama, né? O dramatis, né? Então entra essa questão característica. Outra característica que usava muito nessa época representar o teatro, os personagens usavam o quê? Máscara para representar os deuses gregos, né? Isso faziam parte dessa característica. As comédias eram assistidas pelas pessoas mais pobres, né? Que não tinham condição, que era rir naquela época os nobres era um insulto, né? Então os rios ficavam mais com o popular, com as pessoas. As tragédias eram assistidas pelos nobres, as pessoas que são ligadas às elites da época, da Grécia na época, né? Então caracterizava essas características aí. Então nós temos agora a dramaturgia, onde que escreve, quem quer surge o quê? Surge a necessidade da escrita, né, do teatro. Então o teatro começou a se escrever e a partir dali as histórias, que eram as mitologias gregas, que ali baseava na questão ritualística, estavam diretamente ligadas a essa característica aí. Depois o teatro hoje já entra composições diferentes, já entra o dramaturgo insere outras características, né? As tradições hoje é diferente, conta a vida real, traz aquelas comédias, questão de político, aqueles livros, textos escritos por grandes atores, também traz essa questão. O patrimônio material, igual a gente falou para vocês, entra o que? Os prédios, desde a Grécia Antiga até hoje, nós temos vários espaços teatrais que são resguardados pela história e os que foram surgindo ao longo do tempo, né? Todo prédio antigo virou um patrimônio material, né? Nós temos vários, aqui no Brasil foi construído na época colonial dos portugueses, vários teatros para que a corte assistisse às peças trazidas da Europa, né? Inicialmente, até que mais tarde vai surgir as peças brasileiras nacionalistas. Então, e hoje o teatro, por exemplo, eles já têm auxílio de várias coisas, né? O teatro hoje é diferente, que naquela época era tudo rudimentar, né? Os atores eram as máscaras, arquitetura adaptada, aproveitava o relevo, né? Que é a acústica para ouvir o som, né? É igual os estádios de futebol. Quem está aqui em cima, sentado aqui em cima, ouve lá embaixo, né? Os gritos dos jogadores, questão, consegue observar o gol. Então por isso que os estádios eram construídos redondos em forma espiral, que registrava a questão da linha espiral da concentração, né? Então eles caçavam sempre esse relevo aí. Hoje os teatros estão repletos de recursos técnicos e equipamentos, né? Que ajudam na peça teatral, que na construção do cenário, nesse espaço todo. Então, uma peça teatral saiu do espaço livre, mas para os prédios mais fechados, que teve que cobrar o ingresso para assistir às peças, né? Então ela customizou aí a questão. E aí material, como eu falei com vocês, é aquela parte que a gente não consegue ver, então precisa de a pessoa transmitir.
Desde a questão mitologia grega, que eram ensinados ritualísticos lá, a forma ritualística no teatro, né? A linguagem trazia essa questão. Então, hoje as diversas formas têm a necessidade de garantir transição aí, desde aquela época, a geração em geração. Então, todas as performances teatrais hoje estão diretamente ligadas a essa questão em material que a gente aprendeu. Por exemplo, aqui trouxe o fantoche para vocês verem. Então, o boneco de fantoche, vou só passar aqui, olhar aqui para vocês. Então, o boneco de fantoche, galera, eles são construídos, né? Eles têm os elementos que são lá trazidos o quê? Você vai construir um boneco, você tem que aprender e saber fazer o boneco, né? Então, são vários tipos de boneco nós temos, desde de mão, a marionete, mamulenco, vão aparecer aí no Nordeste brasileiro, onde que vai ter mais exibição dessa questão do boneco, né? E tem gente que vive, os atores vivem com a apresentação dos bonecos, né? Então, o IFAM, né, decidiu, o IFAM, Instituto Patrimônio Artístico Nacional, decidiu tombar o fantoche como um elemento aí da questão do patrimônio material e imaterial, né? Então, os bonecos são material. O imaterial é como fazer o boneco, como usar ali a voz, esses elementos que trazem essa questão da tendência, faz parte aí. Então, o Nordeste brasileiro, como eu falei com vocês, é um que vai ter mais apresentação. Inclusive no Centro-Oeste também, né, vão ter. Não quer dizer que o Sudeste não tenha, tem também, mas as grandes produções estão mais no Nordeste, tá ok? Então, o imaterial aí é entender que ele não é um brinquedo, e sim, ele faz parte do quê? Do conhecimento criativo, do artístico aí, que tem uma carga representação teatral, né? Que o ator trabalha lá com a fala, com os movimentos, com os gestos, então ele usa essa forma aí para a questão. Então, o trabalho do IFAM é fazer com que esse registro seja garantido na transição. Tem um grupo chamado Belo Horizonte, que chama Giramundo, onde que eles fazem, tem um museu de fantoche, que produz os fantoches, de peças teatrais, muito interessante. E agora nós temos aqui o registro do patrimônio imaterial, né, que igual eu falei com vocês, esses bonecos recebem uma carga emocional ali, então através do ator também, e ele vai transmitindo isso aí, ensinando as pessoas de geração para geração. Então faz parte da questão. Qualquer coisa imaterial é transmissão, galera. Vamos pegar aqui a dança do Congado aqui em Minas Novas, por exemplo. Se a gente não aprender a dançar e cantar aquelas músicas, né, então aquelas músicas vão morrer e ninguém vai conseguir cantar mais. Então os mais velhos têm que passar para os filhos passar para os seus filhos e assim por diante. É a transmissão da geração. Então esses bonecos estão garantidos aí pela questão do patrimônio cultural, né? Então esses bonecos, né, os fabricantes, as questões todas, eles vão conduzindo de várias formas. Nós temos a marionete, que é através da manipulação. Os bonecos de fantoche são manipulação, que o ator manipula o movimento e manipula o que? A voz também, entendeu? Então isso aí tem que ser resguardado pela questão cultural e material. Então esses enredos aí, a música, a linguagem verbal, todas as cores entram nessa parte do contexto. E o Nordeste aí, você sabe que é onde que tem mais tradição da questão do fantoche brasileiro. Joia? Então, aqui nós vamos falar que na Casa de Ópera de Ouro Preto, né, é um famoso teatro, né, onde que tem lá, várias apresentações já foram feitas no contexto desde a questão colonial, mas aqui veio trazer o seguinte, que uma apresentação dessa lá foi o patrimônio material e imaterial dos bonecos do fantoche, que fez, né, apresentou na ópera lá, na Casa de Ópera de Ouro Preto, nesse espaço, que foi muito importante para desenvolver essa questão aí. Então os teatros estão espalhados por todo lado. Aqui, galera, vocês têm um exercício para vocês começar a fazer. A principal razão de qual interfere o espetáculo retratado da fotografia ou a manifestação do teatro de rua é o fato de que, então vocês vão descobrir aí, né, observando a imagem aqui, ó, percebe que eles não estão no teatro, viu, galera? Não estão no teatro, estão num espaço diferente, né? Olha para você ver os elementos do teatro que tem que ter, essa questão, olha direitinho para vocês responderem corretamente, tá bom? Analisa a imagem para você estar respondendo. Aqui nós temos uma resposta do Carlos Chagas, né? Uma pergunta do Carlos Chagas. São definição do patrimônio imaterial. Aí o patrimônio imaterial, igual eu falei com vocês, são os abstratos, você não consegue transmitir de geração para geração, são os valores, as crenças, em várias culturas diferentes. Então vocês vão procurar a resposta correta para estar marcando. O próximo, em relação ao teatro no Brasil, assinala a alternativa. Em relação ao teatro no Brasil, viu, galera?
Como é que foi o teatro inicialmente, esse desenvolvimento, usou o quê? Então, desde os valores que estão inseridos aí nessa questão. Vocês vão procurar a resposta também e marcar para a gente. E a última questão, antes de a gente continuar aqui, relacione e comente sobre o patrimônio cultural e material no teatro e outras linguagens artísticas. Lembre-se, eles têm características diferentes e vocês precisam apresentar isso no texto. Então vocês, cada o patrimônio material e imaterial, vocês vão lá entender as linguagens e escrever um breve comentário e mandar uma foto para a gente. Tá no grupo, no formulário. O formulário está aqui, ó. Vocês vão lá no PDF de vocês, que vão estar aí no grupo, acessam, então no grupo mesmo vai ter o formulário, vocês acessam e enviam para a gente, tá joia? Enviar o formulário, é só clicar no link e acessar e responder o que você respondeu no caderno, tá joia? Estou aguardando a resposta de vocês. Queria agradecer vocês pela participação no PET 3 e espero as respostas de vocês. Agradecer minha equipe de produção, a Luísa Nunes e a Priscila Nunes, editores, o Fernando Cias, assistente, e também a Maria Miriam, a nossa assistente, e o Gabriel, nosso assistente técnico, tá ok? Um abraço para vocês, bons